Por que relembramos e gostamos tanto da Adult Swim? Para começar esse assunto, temos que voltar um pouco no tempo, lá em 1992, quando um homem chamado Ted Turner viria criar a tão famosa Cartoon Network, que na época tinha apenas os desenhos mais antigos, como os Jetsons, os Flintstones ou as diferentes temporadas de Scooby-Doo em seu catálogo. A Cartoon Network continuaria a ser desse jeito até a chegada de um cara extremamente talentoso e muito aclamado, chamado Mike Lazo, que previamente havia trabalhado em desenhos direcionados ao público adulto. Com a chegada de Mike, tivemos Space Ghost, um desenho barra colagem de outras animações mais antigas. Era uma espécie de paródia com as entrevistas e talk shows da época, mas com muita gastação no meio. A zoeira já começava quando o protagonista e host do show era um personagem que não teve resultados anos atrás, ou seja, eles reformularam toda a história e todo o conceito de Space Ghost, trazendo celebridades, quadros inéditos e pura comédia, tudo para se encaixar nessa nova era de animação que estava por vir. Hello. Look, every time I move my arm, it costs the Cartoon Network $42. Tudo começou com um conceito simples: quebrar a fórmula. Em 2001, Adult Swim apareceu como um bloco de programação à parte dentro do canal Cartoon Network, o que parecia ser apenas mais uma maneira de continuar a programação para um público mais velho se tornou um fenômeno. Eles não estavam apenas criando conteúdo, estavam desafiando a percepção do que a televisão poderia ser. Em vez de seguir as regras tradicionais de horário nobre, onde tudo deveria ser adequado para todos, Adult Swim decidiu que era hora de desafiar as convenções e testar os limites da criatividade. Logo, a TV se tornou um palco de experimentos absurdos, animações que desconstruíam tudo o que sabíamos sobre desenhos animados e live actions que pareciam ter saído de um delírio coletivo. As risadas em off, os quadros imprevisíveis, as piadas de humor negro, os temas sombrios, tudo aquilo que era impensável para o horário de TV tradicional começou a acontecer. O verdadeiro poder da Adult Swim não era só o conteúdo, mas a forma como ela manipulava a percepção. Ela nos fez questionar tudo. Por que os desenhos animados têm que ser para crianças? Por que os adultos não podem se divertir com isso também? E por que, em nome da diversão, tudo tem que seguir uma fórmula de bom gosto? A Adult Swim não é e nunca foi um canal qualquer. Lá é onde sua mente é quebrada, mas, ao mesmo tempo, ela começa a se expandir de formas que você nunca imaginou. Ela é o ponto de inflexão entre o que você achava que sabia sobre entretenimento e o que você jamais imaginou que poderia existir. A coisa que ninguém te conta sobre a Adult Swim é o sentimento de pertencimento que ela cria. E eu não estou falando apenas de uma sensação de nostalgia ou de como as coisas antigas são reconfortantes. Não, é algo mais profundo. Quando você assistia aquele conteúdo, parecia que você estava participando de uma comunidade secreta. As referências culturais eram mais para quem estava mais para aqueles que sabiam de todas as referências ou conseguiam entender os detalhes sutis que faziam o conteúdo ser o que era. E o que parecia ser uma piada aleatória, algo sem sentido, muitas vezes tinha uma mensagem profunda por trás. In my heart, I still love you. Havia algo de subversivo e de questionador na forma como a Adult Swim usava o humor. Por exemplo, Rick and Morty não era apenas mais uma animação de ficção científica. Era uma crítica ao comportamento humano e ao caos do universo, envolta em uma camada de humor ácido. Cada episódio, apesar de ser absurdamente engraçado, te fazia refletir sobre as nossas falhas como seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso estava sendo entregado com o mesmo tom irreverente e irrepreensível que havia se tornado a assinatura da Adult Swim. E aí vem o ponto crucial. A Adult Swim foi além de ser apenas um canal. Ela quebrou barreiras. Transformou um bloco de programação para um público adulto em uma referência cultural que influenciou tudo que veio depois dela. A maneira como criaram seus conteúdos, seus personagens e até mesmo como eles pensaram fora da caixa para construir narrativas não convencionais fez com que a TV fosse algo que até hoje tem ressonância na maneira como consumimos mídia. A Adult Swim foi a precursora de uma geração de pessoas que, hoje, consome conteúdo de uma maneira mais experimental, mais aberta a ideias novas e provocadoras. Mas o que realmente tornou a Adult Swim inesquecível foi seu impacto duradouro. Eles quebraram a televisão de uma maneira tão única que, mesmo anos depois, a influência de suas ideias ainda está em toda parte. Você pode ver isso nos vídeos virais no YouTube, nas séries que fazem sucesso em plataformas de streaming ou até mesmo nas campanhas publicitárias que brincam com esse humor ácido e com a quebra de convenções. Porque você nunca vai esquecer a Adult Swim.
Porque ela foi uma experiência única de imersão em um mundo em que a lógica não importa e onde a originalidade sempre será o protagonista. A Adult Swim não foi apenas uma programação. Foi uma revolução no que entendemos por entretenimento. Ela nos mostrou que as regras podem ser desfeitas, que o inesperado pode ser exatamente o que você precisa e que não há limites para a criatividade. Você nunca vai esquecer a Adult Swim, porque, quando você pensa que algo poderia ser previsível ou normal, ela já provou que tudo pode ser diferente. E é por isso que você nunca vai conseguir voltar atrás depois de ver o que ela fez pela televisão. Agora, você pode estar pensando, isso tudo foi ótimo, mas como posso aplicar isso à minha própria vida? A resposta é simples. Não tenha medo de quebrar as regras. Quando você se permite desafiar as convenções, você abre espaço para novas possibilidades. Seja criativo, seja ousado. Não espere que a mudança venha de outros. Vá até lá e seja você mesmo o ponto de inflexão. A Adult Swim nos ensinou que a verdadeira inovação nasce da ousadia de pensar de forma diferente. E, se você está pronto para dar esse passo, a única coisa que você precisa fazer agora é começar.